Ok, pessoal, nós vamos fazer dois vídeos, tá? Nesses dois vídeos eu vou apresentar um sistema operacional absolutamente completo para vocês. O primeiro vídeo começa hoje e eu vou explicar então o que é o primeiro indicador deste sistema e depois no próximo vídeo eu vou falar qual que é o segundo indicador desse sistema e daí no terceiro vídeo a gente fala exatamente, especificamente quais seriam as formas de conduzir os modelos, ok? Vamos lá? Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer no mercado. Eu opero diferentes tipos de ativos, criptomoedas são um desses ativos. Futuros e dólar e ações também são outros ativos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre um sistema operacional que eu gosto bastante de trabalhar e que pode ser interessante para vocês. Bom, a gente tem que entender que a maior parte do dinheiro que a gente consegue fazer dentro do mercado, ele acontece quando o mercado está dentro de uma tendência clara, quando o mercado está se movimentando de uma maneira clara e objetiva. Esta situação ela acontece em raríssimos momentos, a gente tem que estar ligado nesse aspecto, e eu vou colocar aqui na tela então para vocês verem isto aqui. Vejam que eu coloquei aqui uma ferramenta que vocês estão vendo em amarelo, tá? E que me permite entender exatamente quando que eu tenho que estar trabalhando no mercado e quando que eu tenho que estar de fora do mercado. Quando os preços estão abaixo dessas duas linhas, e as duas linhas vêm caindo, é a fase que eu tenho que estar operando vendido. Quando os preços estão no meio das duas linhas, eu tenho que estar de fora e não fazer absolutamente nada, porque é um mercado congestionado. Quando os preços estão trabalhando acima dessas duas linhas, é o momento que eu tenho que estar procurando por compras. Quando os preços estão caindo abaixo dessas duas linhas, nós vamos operar apenas vendido. Isso pode ser trabalhado nos mais diversos períodos operacionais que vocês quiserem, mas o ponto é entender que durante essa fase que eu posso procurar por sinais de venda. Vamos colocar aqui um gráfico diário e a gente percebe que durante essa fase, enquanto nós estamos operando abaixo dessas duas linhas, nós temos que operar vendidos e por enquanto o BTC contra o BUSD ele deve ser operado exclusivamente na ponta vendido por enquanto. Ao mesmo tempo, no momento que a gente tem durante todo esse período isso acontecendo, a gente opera vendido, essa fase aqui a gente para de operar, né? A gente tem aqui um momento que a gente está operando apenas na ponta da compra e essa fase aqui a gente para de operar. E com isso a gente consegue então trabalhar de uma maneira extremamente consistente, em que a gente opera sempre a favor da tendência e quando o mercado não está com uma tendência bem definida, a gente fica de fora dela. Bom, a pergunta que vocês podem estar me fazendo é qual é essa ferramenta que você está usando então para definir a tendência, Stormer? Bom, a ferramenta que nós estamos utilizando aqui na tendência é a Keltner. Então está aqui a Keltner e a Keltner então ela está trabalhando com uma média de 20 períodos com 0,5 desvios. Então, é claro que vocês podem adaptar isso para o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem uma barra mais estreita, uma Keltner mais estreita, vocês podem diminuir de 0,5 para 0,38. A gente sabe que Fibonacci funciona muito bem em criptos. A gente pode colocar aqui o número 21, que seria 21 períodos, também o número de Fibo. E daí a gente tem uma Keltner um pouquinho mais estreita. E aí, no momento em que a gente está acima dessas Keltners, nós operamos na ponta da compra, na ponta da compra, na ponta da compra durante todo esse ciclo e aqui a gente vai operar na ponta da venda quando a gente está trabalhando abaixo das Keltners e com isso a gente consegue imediatamente entender uma forma de trabalhar extremamente útil para a gente. Agora, naturalmente falando, apenas saber se eu tenho que operar comprado ou vendido não é o suficiente, eu tenho que saber também quando comprar ou quando vender aquela posição. Bom, aqui nós estamos vendo exatamente um momento em que, vamos lá, nós temos os preços operando acima das duas Keltners. Idealmente, eles têm que estar acima dessas duas Keltners por pelo menos 3 candles, tá? Menos tempo do que isso não é uma tendência madura o suficiente, tá? Então, eu gosto de trabalhar quando os preços estão fechando acima da Keltner superior, pelo menos 3 a 5 candles. A partir desse ponto aqui, eu já poderia cogitar uma entrada. Vejam que aqui eu tenho uma barra vermelha ignorada que tem a sua ruptura no candle seguinte, podendo tomar a posição. O stop imediatamente abaixo desta última mínima. Por que não abaixo da mínima desse candle aqui? É um stop muito curto, em criptos o cenário sempre é mais tenso. E o alvo é, bom, o alvo é 161 do meu movimento. Eu boto dinheiro no bolso, saio fora, porque afinal de contas, criptos tem que ser assim. Botou o dinheiro no bolso, sai fora, volta
sai da posição, espera um novo sinal, não fiquem muito tempo posicionados. Criptos são coisas muito loucas, criptos são coisas muito voláteis e, portanto, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Aqui a gente tem mais uma entrada por barra vermelha ignorada, stop abaixo da mínima do candle imediatamente anterior e o alvo 161 do nosso risco para cima. A gente pode fazer um resíduo e ficar com um resíduo sem nenhum problema e vamos embora nesse trade. Aqui teria tido feito mais um trade pelo mesmo sistema. Vejo que aqui a amplitude é muito grande de fato, né? O sujeito teria que ter colocado seu stop imediatamente abaixo da mínima do candle anterior. Veja que o movimento consegue ir? Consegue. Vai até 161. Mas o cara passou por certo calor aqui, né? O cara passou por um certo período de calor e o trade foi mais longo do que o ideal. Então aqui, enquanto a gente está operando acima da Keltner superior, nós vamos operar todas as barras vermelhas ignoradas, barra vermelha ignorada mais uma entrada, barra vermelha ignorada e aqui ele levou um loss. Se ele comprou aqui e botou o stop abaixo da mínima, levou um loss. Barra vermelha ignorada com o stop abaixo da mínima. E aqui essa operação, por exemplo, se ele colocou o stop dele abaixo dessa mínima, ele vai projetar essa amplitude para cima, a partir do ponto rompeu. E veja que aqui ele não consegue atingir o alvo de cara, não consegue, ele acaba sendo estopado. Veja que o alvo aqui chegou a ser uma variação de quase 4,85%, 100% para cima, mas não deu o alvo final. Aí quando o cara já está com 4,85, talvez seja a hora dele realmente, na verdade, uma vez o risco, pelo menos uma RP parcial ele tem que estar pensando em fazer. Bom, mas vejam que aqui a gente pode operar na ponta da venda exatamente usando o mesmo conceito e a mesma ideia. Então, quando a gente tem os preços operando abaixo da Keltner inferior por mais do que 3 candles, 1, 2, 3, nós podemos e devemos pensar em vendas na perda de cada barra branca que for construindo, exatamente na ideia de uma barra ignorada. Então o cara estaria pensando em vender aqui, seu stop acima dessa máxima, ele projeta o seu alvo sendo 161 dias para baixo, o alvo não foi cumprido e aqui ele leva um stop. O alvo não foi cumprido, chegou só em 100. Por isso que a RP em 100 pode muitas vezes fazer sentido, torna o modelo muito mais tranquilo. É bem verdade que a gente não tinha fechado ainda mais do que 3 candles, nós estávamos no terceiro candle. Veja que a partir daqui, ó, o sistema já começa a configurar uma entrada de venda nesse ponto, com stop acima dessa máxima. Como é que foi esse trade? Evoluiu para o alvo ou para o loss? Uau! Bem punk, né? Passou por um calor, passou por um perrengue, como se diz. Quando a gente opera vendido BTC, né, nós temos que pensar que a gente tem que estar operando o BTC down, né? Veja que aqui novamente o mercado se aproxima desse fundo e esse fundo já foi testado aqui com uma longa sombra inferior. Então se o cara está vendido desde esse ponto, porque foi essa barra vermelha ignorada, e depois fez um movimento que quase levou ele para o stop, depois volta para cá, para perto de uma vez o risco, faz uma sombra de rejeição tão pesada, faz esse candle aqui, o cara tem que usar o bom senso e sair da posição. E por isso que às vezes operar não pode ser algo tão milimétrico assim. O cara tem que ter algum tipo de forma de operar que permita ele sim sair quando ele literalmente entender que o mercado está num ponto desagradável. Aqui a gente tem, por exemplo, barra vermelha ignorada rompida, barra vermelha ignorada rompida, barra vermelha ignorada rompida. Essa aqui não foi rompida no candle seguinte. A gente tem mais uma barra vermelha ignorada aqui rompida. Então é um modelo interessante, é um modelo que pode ser agradável para os amigos, a venda na perda de uma barra branca ignorada dentro de um sistema que a gente tem basicamente as médias móveis viradas para, médias móveis não, as Keltners apontando para baixo. E a gente vai operar daí vendido. A gente tem um cenário aqui, mais um trade de venda. Vamos ver mais uma barra branca, tem que ser uma barra única, mais uma barra branca de venda bem bonita aqui inclusive. Essa aqui sendo inclusive um trap em cima desse topo anterior. Isso aqui num gráfico diário. Como olhasse no gráfico de 5 minutos, eu sei que alguns psicopatas aí têm operado o gráfico de 5 minutos de BTC contra Bougie. Isso é coisa de doente, se tratem, curem-se disso. Isso é extremamente perigoso a ser feito, tá? Mas eventualmente se vocês forem fazer, vocês podem pensar em usar um modelo como este. Por exemplo, em que tu vai tomar essa barra vermelha ignorada ou essa barra vermelha ignorada,
com stop abaixo dessa mínima e com alvo 61 para cima. Vocês podem pensar em operar, por exemplo, esta barra ignorada, mais de 3 candles acima da banda da Keltner superior. Novamente, eu vejo muito risco operar em gráficos de 5 minutos e eu entendo como sendo algo muito perigoso e que não deva ser feito. Algumas pessoas têm ido para o 15, no 15 é o mesmo conceito, a mesma ideia. Eu, particularmente falando, prefiro os 120 ou eventualmente talvez até os 60 minutos. Eu acho que é muito mais razoável do que ficar operando os microcosmos denunciados por vocês. Mas enfim, isso é uma decisão pessoal que vocês podem estar tomando. Eu entendo que a maior parte dos sistemas operacionais eles são mais eficientes quando a gente tem gráficos mais longos. No gráfico de 60 minutos aqui, a gente consegue ver nitidamente vários e vários candles possíveis de venda por barras brancas ignoradas. Aqui vai ter, vamos ver se aparece mais alguma, mais uma barra branca ignorada. Eu gosto muito dessa daqui porque ela tem uma sombra superior rompendo o topo anterior. Então esse tipo de barra me atrai mais. Uma outra barra branca ignorada. A gente pode também operar o conceito de 1, 2, 3 de venda. Ó. 1, 2, 3, bateu na venda. 1, 2, 3, bateu na venda. Então a gente pode utilizar 1, 2, 3 de venda dentro desse cenário, aumentando dessa maneira a nossa gama de possíveis operações dentro do mercado. Tá? Então quando a gente tem um mercado direcional, é o momento de nós procurarmos por pontos bons de entrada e fazer dinheiro em cima desse sistema. Dessa forma de trabalhar. Não é sempre que nós vamos visualizar isso, é importante que a gente tenha isso em mente, mas quando a gente visualizar, a gente tem que explorar isso ao máximo. Vamos colocar aqui ETH contra BUSD. ETH BUSD, a gente vê ETH BUSD aqui trabalhando, Vejam que nos 60 minutos a gente até cumpriu aqui um movimento, estávamos cumprindo a mais de 5 candles, deu uma possível entrada aqui, nessa altura. O stop estava abaixo da mínima, o stop foi acionado por esse movimento mais forte que ocorreu aqui. A gente vê essa pancada aqui para baixo. A gente tinha feito algumas outras possíveis operações aqui, dentro do mesmo conceito. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui operações vendidas. Ultimamente tem sido muito bom operar vendido dentro do mercado de criptos. Não tivemos barra branca aqui porque tem que ser o candle seguinte. E na barra branca tem que ser o candle seguinte de fato. Aqui teve uma venda bem bonita. Essa longa sombra superior que bate na abertura do candle prévio e fecha abaixo da máxima do anterior e perde a mínima no candle seguinte. Uma bela operação de venda por barra branca ignorada associado ao conceito de uma tendência eminentemente de queda, já que as nossas Keltners estão recuando e recuando de forma mais importante. Então eu queria mostrar esse primeiro modelo para vocês. No meu próximo vídeo eu vou mostrar um outro indicador que pode acionar entradas na venda ou na compra ainda mais interessantes do que a barra branca ignorada ou do que a barra vermelha ignorada. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de compartilhar com os amigos de vocês e não se esqueçam que tudo isso que eu estou apresentando pode ser utilizado em criptomoedas, pode ser utilizado em ativos, em ações, pode ser utilizado em um gráfico semanal e pode sim ser utilizado em índice futuro. Um abraço, até mais, tudo de bom.